Pessoal, vamos lá. Eu gostaria de começar falando do Aurora Sem Dia, né? E aqui coisas bem particulares, né? É um dos meus prediletos, assim, se eu pegar todos os contos do Machado que eu já li, eu acho que esse é um dos meus prediletos. Com certeza vai estar no, sei lá, no top 5, pelo menos, né? Mas, obviamente, isso é uma coisa bem particular, porque esse é um conto existencial, né? Do Machado. Existencial no sentido de que ele trata do drama humano diante da sociedade, né? De como o homem ou uma pessoa lida com as questões que aparecem, né? Durante a sua trajetória. A forma com que ela lida com as pessoas que tentam te ajudar, a forma que ela lida com o sentimento de vocação e de futuro, como ela se projeta, né, no futuro. Então, aparecem aqui coisas que tocam, assim, a minha experiência. Então, eu me identifiquei com o Tinoco, infelizmente, porque ele é uma pessoa muito viciosa, né? Muito... pedindo para a Andressa bloquear o microfone, porque parece que está vindo ruído. A Lu pediu aqui, obrigado. Eu também me identifiquei, Rodrigo, porque eu sou poeta, né? E chegou uma hora que eu falei, poesia. O cara fala que é poesia medicância. Eu falei, gente, realmente, a gente se sente nessa situação, né? Você escreve um livro, publica e vai lá no lançamento e nunca leu o seu livro, mas é bom. Então, assim, tem umas coisas assim que eu me identifiquei muito, apesar de que, né, salva as devidas proporções. Exato. Eu não diria que eu sou o Tinoco, mas eu me identifiquei com algumas coisas, né? Porque, querendo ou não, ele é uma pessoa com muito ímpeto, né, de fazer, e às vezes acaba fazendo as coisas mal feitas, e por causa de não ter muita pausa para refletir nos atos, acaba cometendo os erros, né. Mas, só mais uma coisa antes de abrir, para a gente discutir, né, terminando essa introdução, na primeira vez que eu li, agora que eu reli para montar esse encontro nosso, comecei fazendo anotações e tal, eu fui percebendo, né, que é um dos maiores contos em termos de tamanho mesmo, de caracteres, né, quase uma novela ali, machadiana, e tem muita coisa, muitas camadas. Eu fui anotando, né, eu posso compartilhar com vocês, porque a gente não vai passar por todas, mas a primeira, e que eu acho que é a mais superficial, não no sentido pejorativo, mas no sentido daquilo que está mais evidente, né, que a gente capta muito rápido, é a camada da vocação. Para mim, né, na minha percepção, no meu entendimento, esse conto, ele, na camada mais superficial, ele está tratando de vocação. Por quê? Porque nós conhecemos logo nas primeiras páginas, e eu vou pedir para vocês estarem aí com o texto, para a gente abrir e dar uma lida, né? Eu acho salutar isso. Nas primeiras páginas, nós descobrimos que o Tinoco tinha um sentimento de vocação, no sentido de ele percebia que ele buscava um lugar para ele, no sentido de que o Machado expressa aqui, que era, ele entendia que estava fadado, aqui no segundo parágrafo, estava fadado para grandes destinos. E foi esse, durante muito tempo, o maior obstáculo de sua existência. Então ele tinha uma percepção de destino, uma vocação nesse sentido, de um lugar, de algo que eu farei, um pouco corrompida, né? A gente vai ver durante... Na verdade, o próprio parágrafo já anuncia isso pra gente, de que é isso que atrapalhou a vida dele, esse arroubo de grandeza, né? Ele achar que necessariamente vai percorrer grandes trajetórias, isso vai acabar atrapalhando ele, só que no final, em contraste com esse trecho, a gente vai ver na última página do conto, que ele vai falar assim, na verdade eu descobri, na penúltima fala, né? Não, descobri que não era fadado para grandes destinos. Mais adiante, reconheci então quanto eram pífios os tais versos. Lá no finzinho, na antepenúltima linha, minha vocação era esta, que é o ambiente que ele termina o conto, que é o ambiente de pai de família e lavrador, né, fazendeiro, esse tipo de coisa. Então, o itinerário que o personagem passa aqui é o itinerário de alguém que tem o sentimento de vocação, de que algo está reservado para ele, que ele acredita na ideia de vocação, que ele deve ocupar um espaço na sociedade, ele deve fazer algo, mas ele passa uma boa parte da narrativa procurando o que é esse algo e passa muita vergonha, faz muita asneira, mas no final ele entende que a vocação real dele não era grandiosa e ele aceita isso. Então, o caminho que ele percorre é um caminho de sabedoria. Assim. Ele chega, apesar de ser estúpido em uma grande parte do conto, ele vai chegar em
numa solução para tudo isso, né? Ele vai vencer, né? Aqui é um raro otimismo do Machado, né? Que ele desenha um personagem medíocre, visível, mas entrega um final virtuoso e de redenção, né? Isso é um pouco raro do Machado. Pode falar, Carolina, por favor. Eu ia comentar isso sobre o final. Eu não conheço todos os contos, passo longe disso. Mas que, desde que a gente vem lendo, é a primeira vez que eu vejo ele trazer o matrimônio como algo otimista. Antes É um primeiro tom otimista, né? E aí eu me surpreendi. E gostei. É legal ver esse traço, né, de que existia alma, existia positividade no Machado. Aí só para passar, né, então eu acho que tem essa camada da vocação, que a gente pode explorar, tem bastante coisa aqui que eu anotei, mas só para vocês verem, e vocês estão de concordar, né, que essas camadas estão aí, né, uma segunda camada, eu chamei de tratado de estética, e a gente pode falar mais disso, porque o Machado, ele está tratando também do mau gosto que percorria na intelectualidade, né, brasileira, assim. Então, quando ele zomba, e aqui, gente, esse conto é um dos contos mais irônicos. A cada página, a ironia do Machado, que é a sua marca, sua maior marca, né, tá presente. Toda vez que ele chama, toda vez que vocês lerem, o Machado chamando o Tinoco de poeta, ou o ex-poeta, ele está zombando dele, né? Porque, na verdade, ele nunca foi poeta. Ele nunca estudou. Ele vai escrever um soneto, que tem uma forma específica, né? Acho que isso é nas primeiras páginas. E ao invés de usar a estrutura tradicional do soneto que o caracteriza, ele usa uma forma livre e chama de soneto. Os sonetos são 2 quartetos e 2 tercetos, né? E aí aqui é realmente um conto ácido, acidíssimo, tem muita ironia, muito humor, muita crítica, né? Mas enfim, então nessa camada estética, Machado está dizendo que sim, existe técnica e o poeta ele precisa seguir certas regras, a gente pode explorar essa camada também. Uma terceira camada, que se repete muito no conto, é viver para provar-se aos outros. Há vários momentos que o Tinoco fala, eu vou provar para vocês, eu vou provar que né, quando ele recebe as críticas e tal. O quarto ponto que a gente poderia explorar, né? O artista e o intelectual, a camada artística, né, da sociedade, que via de regra, é meio desconectada da realidade, da produtividade e da responsabilidade, tanto social quanto pessoal. Isso é uma coisa que essa crítica artística, a gente pode trazer, se a gente explorar essa camada, a gente pode trazer para a situação artística do Brasil atual com certa facilidade, né? Tem várias passagens, assim, muito interessantes que a gente pode explorar. Ele deixa muito claro uma camada que trata da falta de profundidade. Eu coloquei aqui como a falta de continuidade como posso dizer, nos nossos empreendimentos pessoais, né? Muitas vezes a gente não consegue, e aqui é o Dr. Lemos, né, o mentor dele que representa essa pessoa, que ele está ali dizendo, você até tem alguma inclinação para a poesia, mas a poesia é algo de anos, é algo que você precisa estudar, é algo que você precisa se aprofundar, mas a personalidade do Tinoco é superficial, ele não consegue pagar o preço para se tornar um poeta, né? E aí a gente tem mais passagens. Deixa eu acelerar para a gente terminar essa parte aqui, para vocês verem as camadas, né, que eu separei. A ilusão de grandeza, auto-engano, né, é algo que percorre muito o texto. A questão da vocação, que não era a primeira, eu falei a primeira, mas aqui está como a sétima. Aqui uma outra importantíssima, que eu acho que é uma que a gente pode passar e gastar um tempo, que é a conexão com a teoria do medalhão, porque o Tinoco, ele é um medalhão, e as passagens demonstram essa conexão de uma forma muito clara, e aí eu acho que a gente pode até começar por aqui. Vou deixar a Simone falar, aí eu termino. Pode falar, Simone, por favor. Eu achei que eu tinha feito uma associação estranha, mas eu fiquei pensando, esse menino parece o filho lá do cara do medalhão. É o mesmo estilo, quando ele vai para política, tudo que ele faz lá é muito parecido com aquilo que o cara manda o filho fazer, instrui como né, para vencer na vida. Mas é direto, eu acho que... Eu não sei se eles são próximos da produção, do ano que ele produziu, mas... É uma boa pergunta. Eu não peguei esse dado, mas eu ia até comentar o seguinte, que essa relação, a gente não precisa acreditar que ela é uma relação direta, né? Mas ela... Peraí que o Igor tá pedindo para participar.
O Igor tá aí já? Fala, Igor, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí. Que isso. A gente está discutindo, Igor, o Aurora Sem Dia, tá? A gente está passando aqui uma visão geral, antes de começar uma discussão mais detalhada, eu estou passando pelas camadas, né? E eu estou aqui numa camada, que é a relação, uma possível relação, possível não, muito evidente relação entre o personagem principal desse conto, do Aurora Sem Dia. Olha lá, a Carolina pesquisou pra gente. Ó. A Aurora é de 1870 e Medalhão é 10, 11 anos depois. E aí, obrigado, Carolina. Isso que a Carolina mandou reforça o que eu ia dizer, que é, nós não precisamos acreditar que essa conexão, ela é uma conexão direta, de que Machado está propositalmente citando a teoria do medalhão. Mas é aquilo que a gente já falou, que é um imaginário de uma pessoa, é um autor, a gente está lendo o mesmo autor, as referências estão dentro dessa pessoa, e as conexões às quais ele faz referência nos contos são as convicções do autor, a Luana colocou aqui. E eu concordo perfeitamente. Aí, uma nona camada seria a da sinceridade e confissão. O Machado, pessoal, se vocês lerem a crítica, assim, vocês vão ver que 2 pontos principais do Machado, recorrentes em todas as grandes obras dele, são auto-engano, ou seja, falta de sinceridade dos personagens. A gente vai ver isso nos braços, a gente vai ver no enfermeiro, a gente vai ver na teoria do medalhão. Talvez todos os que a gente leu aqui tenham alguma pitada de auto-engano. E ironia. Então são as 2 grandes marcas desse autor, né? Pelo menos segundo muitas pessoas, né? E aqui, a falta de sinceridade do Tinoco, você vê, né? Ele fala muito de inveja, né? As pessoas estão me invejando, né? Ele nunca é ruim. O senhor Lemos, que é o seu tutor, que é a pessoa que se preocupa, que percorre todo o conto, correndo atrás dele, tentando trazer algum juízo para a cabeça dele, é o cara que ele às vezes desdenha, trata mal e fala que sei lá, a grandeza dele será reconhecida na posteridade. A vingança é a posteridade. Sim, uma coisa incrível. Aqui tem uma coisa mais profunda, né? Que é arte e política. Ele tem um elemento forte aí de mostrar como a política dá vazão para esse tipo de medalhão, enquanto a arte ela é mais rigorosa e bloqueia a entrada de pessoas menos talentosas, né? Porque o Tinoco teve muito menos sucesso na arte, mas ele alçou uns bons voos ainda quando ele entra na política. A gente pode tratar disso, né? E a camada que eu acho que a gente pode começar aqui, um ponto de partida, que é o nome do conto. Eu vou, desculpa estender a minha fala, mas essa camada eu vou abrir e fechar, vocês podem, obviamente, contribuir, mas só para depois a gente ir para as outras que eu acho que dá mais discussão, né? A camada do nome do conto, Aurora Sem Dia, é uma camada importante porque ela confirma o que eu falei para vocês, que é a noção que permeia, a noção mais superficial que permeia o conto, que é a noção de vocação. A gente viu que ele começa o conto entendendo que ele tem uma vocação, e aí é uma visão um pouco deturpada, porque ele acha que é grandiosa, né? E vimos que no fim ele encontra realmente, ele mesmo declara, né? Aqui na fala que eu li, minha vocação era esta, ele fala literalmente, a de estar em casa, de ser pai e ser fazendeiro, lavrador. E o título do conto, ele representa todo esse itinerário no seguinte sentido. A Aurora Sem Dia, pessoal, é aquilo que a gente chama em retórica, ou no estudo de figura de linguagem e tal, a gente chama de oxímoro, né? Que é a oposição de termos que se anulam. E que aí, através dessa técnica, você reforça uma mensagem, uma visão, né? E o que o Aurora Sem Dia está expressando aí? A aurora, o que é a aurora, né? É aqueles primeiros momentos do dia, né? É o amanhecer, por assim dizer. E é aquele momento exato que antecede o dia, que antecede o raiar do dia e tal. Então, uma aurora sem dia é uma relação de frustração. É uma relação de uma expectativa natural que não se desdobra como deveria desdobrar-se. E, trazendo para a noção de vocação, Machado, assim, não literalmente, mas dentro da sua trama, ele está nos dizendo exatamente isso, que um homem sem a sua vocação, um homem que não conhece a si mesmo, um homem que não traçou, não foi sincero para si, ele é uma aurora sem dia, ele é a frustração em pessoa, ele é aquela promessa que nunca se concretiza. E é muito bonito, né? A gente pensar, partindo
Partindo disso, porque a gente fica com dó, um pouco de dó do Tinoco, né? Porque a gente vê, assim, um menino, mas com arroubos, né, de maturidade, e que ele passa o conto inteiro sendo um cara ridículo, sendo uma aurora sem dia, sendo uma coisa nonsense, assim, não tem sentido o que você está construindo para você. Mas por sorte, tanto dentro da trama quanto dentro da obra machadiana, a gente tem um final positivo. A gente tem um homem que encontra a sua vocação, que era muito mais simples. E aí eu acho que o Machado está dizendo pra gente também, ó, nem todo mundo vai ser um grande escritor, nem todo mundo será presidente do Brasil. Às vezes a sua vocação é, sei lá, plantar, colher, cuidar dos seus filhos. Nem todo mundo está fadado a grandes coisas, né? Então eu acho que o nome leva a gente para esse tipo de reflexão, tá? Você falou que se identificou com o Tinoco, mas, na verdade, todo mundo, se for parar para pensar, se identifica um pouco com ele. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo o que vai fazer. Por mais que a gente... Não, olha, eu vou entrar na faculdade, vou fazer isso. Às vezes dá certo e você vai virar aquilo até o fim. Mas, em sua maioria, não é o que acontece. Então, a vida, ela vai nos ensinando com os nossos cair e levantar, né? Que não é bem assim. E, querendo ou não, tudo isso que ele foi, né? Eu coloquei aqui, ó. Ele foi escritor, na cabeça dele, né? Poeta, político, eleitor, publicista, deputado e por aí vai. Mas tudo isso fez, no final, quem ele era. Tudo isso moldou quem ele era. E conosco não é diferente. Então, por mais que a gente... há muitas pessoas são assim, eu já fui assim, eu acredito que depois de uma certa idade é que a gente meio que se encontra. Mas eu acho que a juventude de quase todos é exatamente assim, é um buscar, estar sempre buscando o melhor, e acaba que depois de um tempo a gente vê que o melhor não é aquilo que a gente pensava, né, de fato. Eu concordo com você, mas tem um ponto, assim, de discordância, não é discordância, enfim, é só uma visão sobre essa questão, que é o seguinte: o Tinoco, eu acho que a gente tende a protegê-lo mesmo, como você está fazendo, e eu acho que eu protejo também ele, mas o Machado não protege. O Machado está acusando o Tinoco. O Machado usa de ironia com ele para mostrar que ele é um cara meio ridículo, no sentido de, por exemplo, existem algumas falas aqui no conto que o Machado coloca assim: ele acordou o poeta. Ninguém sabe de onde veio, e ele acordou o poeta. Aí quando ele quando ele vai para trabalhar com o advogado, ali no ciclo... só uma coisa sobre poeta. Primeira página, pessoal. Esse envolvimento dele com poesia. Tá aqui, tá fácil. Olha a estrutura. Primeiro, ele se vê fadado a grandes feitos. Então, existe um elemento vicioso aí na personalidade do nosso herói. E ele vai dizer assim: não se sabe, segundo parágrafo, não se sabe como começou aquilo, o envolvimento dele com poesia. O certo é que um dia, de manhã, acordou o Luiz Tinoco, escritor e poeta. Um pouco acima, eu li fora da ordem, mas um pouquinho atrás ali, ó, no naturalmente, eu li essa parte? Eu esqueci, mas ó, naturalmente, os louros alheios entraram a tirar-lhe o sono. Por que ele acorda poeta? Porque ele viu algum poeta que tinha alguma, sei lá, credibilidade, era conhecido, era admirável, seja ele pode ter lido ou pode ser conhecido, mas os louros alheios, né, essa graça que esse artista recebia, criou algum tipo de inveja ali. Então se soma, né, esse arroubo de grandeza que ele tinha, ó, eu vou viver grandes coisas, e essa tendência a um agir impetuoso, esbaforido, acelerado, e aí que está a positividade, né, rara do Machado, né? O Machado, como a gente estava falando, nem sempre termina o conto com coisas positivas, né? E aí, Andressa, assim, aí, esse é o meu argumento, e é uma camada potente dentro desse conto, que é a questão da sinceridade e confissão. O que resolve a falta de virtude do nosso personagem? No fim, na última página, ele vai dizer o seguinte: não, eu descobri que não era fadado a grandes destinos, a gente já viu essa parte. Um dia leram-me na assembleia alguns versos, reconheci então quanto eram pífios os tais versos. E podendo vir mais tarde a olhar com a mesma lástima e igual arrependimento para as minhas obras políticas, arrepiei carreira e deixei a vida pública. Aí aqui, ó, importante. Uma noite de reflexão e nada mais. Por que esse trecho é importante? Porque em todo o conto, você vê o Tinoco agindo de forma irracional, sem reflexão. Ele acorda
ele acorda poeta. Ele come igual um animal. Essa parte é muito engraçada, né? Alguém tem essa parte aí? Eu não sei onde tá, mas ele diz assim, ele tá comendo com o Senhor Lemos lá, ele fala, comendo, né, de maneira... Não reparem, isto é o Exato. animal que está se alimentando. O espírito aqui não tem culpa nenhuma. Qual que é a página, Carol? É 146. Bom, eu vou anotar aqui depois, mas enfim, Que eu tinha marcado. você vê que os ímpetos dele são de uma pessoa compulsiva, né? E isso se reflete tanto no comer quanto no agir socialmente, profissionalmente, né? Então, não é que eu discorde do que a Andressa levantou, porque de fato ele é um garoto e comete tais erros, mas, fechando, o que eu queria dizer é, o que salvou o nosso personagem foi um momento de parar, refletir e ser sincero e confessar os próprios delírios, né? Mas na sociedade, socialmente falando, ou assim, o Machado poderia, até pelo seu retrospecto de outros contos mais negativos, ele poderia sim terminar esse conto com um cara que nunca parou, nunca refletiu e nunca resolveu e continuou sendo um medalhão. E aí, pessoal, o que vocês acham? Pode falar, Lu, por favor. Então, esse é um conto que eu gosto bastante. E você foi trazendo as camadas e eu achei todas elas bem visíveis, assim. E isso que você estava falando, né? O Machado não protegeu o Tinoco porque fica claro no conto que sim, é porque ele é imaturo. Mas o ponto principal é que ele não é sincero, que foi o que você trouxe. Se Tinoco fosse burro, talvez o Machado passasse um pano, desse uma dó, assim. Mas o fato dele não ser o caso, o fato era falta de sinceridade com aquilo que se era, né? Com aquilo que se propõe ser. Se de fato a vocação dele era ser poeta, porque ele não estudava, né? Porque ele não tinha lido um único livro, porque ele não leu Shakespeare, como o próprio narrador traz. Então eu acho que ele bate, porque ele bate em muitos outros contos também, dos que a gente já leu, sobre o auto-engano, assim, ele não estava sendo sincero. Exato. E sobre o que você trouxe, a Simone trouxe, a respeito de os contos se misturarem, assim, né? Que loucura, porque esse se mistura com medalhão, medalhão se mistura com espelho, uns braços se misturam muito com Missa do Galo, e aí eu fico assim, caramba, parece que ele tá conectando as coisas pra gente entender bem as coisas, mas talvez seja só o pensamento do autor que se repete, porque é o mesmo autor, né? Então, achei tudo isso muito legal, um conto que eu gostei bastante. Perfeito. De novo, né, a gente já falou disso. O fato de nós lermos contos possibilita que a gente tenha uma visão melhor do autor, daquilo que se repete no autor, de enxergar certos padrões, né? Porque são obras menores, que a gente pode passar um tempo com a mentalidade do autor ali e absorver mais, né? Eu ia falar sobre o que a Luana tinha falado, mas é só para complementar a ideia dela sobre essa conversa dos contos. E aí, por exemplo, a gente tem aqui esse conto da frustração, né? De uma vocação que ele supunha ter. Mas me lembrou muito aquele que a gente não comentou lá, a Cantiga de Ponsais, né? Que era do Frei, que também tinha uma vocação para música, e aí é um final triste. E aqui ele poupa a gente, porque lá doeu aquele. Eu falei, gente, é um conto que veio assim no meu coração, aquilo aqui doeu muito, porque ele não consegue fazer o que ele sempre tentou. Mas eu acho que tem essas figuras. Você acha que no primeiro dia falou sobre a figura da frustração relacionada à arte, à música, né? Isso também vai aparecer nos contos, na obra dele. Mas era só para lembrar sobre esse aspecto dessa relação aí. Talvez seja até um vício, às vezes, da minha parte. Na verdade, assim, eu acho que pode chegar a um vício, mas em geral não de nunca ler autores grandes, assim, de forma a não buscar camadas, né? Machado ali estava falando de um personagem, aquilo que passou com o personagem só serve para, sei lá, no universo ali interno do texto. Obviamente que não. Machado está falando da natureza humana, ele está falando de nós, em alguma medida, né? Por isso que eu falei para vocês que eu me identifico demais com esse texto, não porque eu tenho arroubos de grandeza tais como o nosso Tinoco, mas que eu fiz muita coisa na minha vida de forma irrefletida, e eu acho que eu resolvi esses paradoxos, estou resolvendo, parando como ele termina na última página, e com noites de reflexão, como ele diz, e sinceridade, né, deixando a soberba, a arrogância, a tendência em dizer que o meu fracasso, os meus problemas são invejas, né,
E botando a sinceridade. E aí, assim, eu não sei quem de vocês, eu sei que a Andressa gosta muito do Agostinho, né, das Confissões, é justamente a bandeira que ele levanta nesse texto, que é a sinceridade. O Machado, a gente estava falando, o Machado é um autor que trata de auto-engano. As pessoas estão se auto-enganando o tempo inteiro. A gente vai passar nos braços e a gente vai ver a mulher, não sei se é o nome dela, a gente vê já, se auto-enganando e se expondo a uma coisa imoral, né? Ou se expondo a um dilema moral, melhor dizendo, e se auto-enganando, deixando-se levar, né? Machado, inclusive essa frase, deixando-se levar, é uma frase muito recorrente, e ela se repete em praticamente quase todos, é importante perceber isso, os contos que nós já lemos, né? Vocês vão lembrar que, e aí é uma estrutura bem poética e bonita, Machado fala que não é Missa do Galo, na Cartomante, quando os personagens começam a se envolver na traição, eles deixam o sapato lacear, né? Eles deixam o sapato que estava apertado, né, que era a questão moral, eles vão deixando, eu não lembro o termo que ele usa, mas lacear no sentido de afrouxar ali. Então, destacando a forma com que os personagens, sabendo da brutalidade moral que eles estão cometendo ao trair o amigo e ao trair o esposo, eles deixam aquilo se adaptar, se acomodar, e aí a natureza humana vai se desdobrando nessa coisa. Só uma coisa, Lu, rapidinho. Nesse campo de intertextualidade, uma muito forte é do enfermeiro. Ele deixa-se ficar, né? O Machado adapta essa estrutura, mas você vê que o Machado está insistindo nisso. Muitas vezes, diante de dilemas morais, diante de soberba, diante dos nossos vícios, a gente deixa o sapato acomodar-se ao pé, né? E é uma coisa que ele, de fato, está repetindo bastante pra gente. Tem na Cartomante, tem no Enfermeiro, tem em Memórias Póstumas, tem em Brás Cubas. Brás Cubas não, qualquer outro, Dom Casmurro. Enfim, Lu, por favor. Não, eu ia falar do Enfermeiro, era isso mesmo. Perdão. Tirei seu barato. Mas é uma coisa muito recorrente o Machado dizer que, olha, diante desses dilemas a gente deixa a coisa acontecer. Lembrei de um outro. Não, é um enfermeiro. É um enfermeiro. Só que eu tinha lembrado de uma outra parte, né? O enfermeiro, que a gente infelizmente não tratou, ele faz várias vezes esse auto-engano, né? Ele fala que vai embora, que aquele velho era louco, e não vai. Aí ele recebe o dinheiro, né? Ele recebe o dinheiro da herança, né? E fala que vai doar aos pobres. Aí não doa. Ele vai levando isso e o sapato vai acomodando-se ao pé, né? A Carolina estava com a mão levantada? Por favor, Carol, pode falar? Oi, você acabou de falar tudo que eu ia falar. Desculpa, gente. Eu tô falando demais, eu podia abrir mais para você. Nada, não. É que eu ia discordar da Janilda, né? Porque ele não foi me dando de interesse, a minha visão, tá? Não foi me dando de interesse porque não deu certo. Ele simplesmente não conseguiu ver que não deu certo. É só no fim que você consegue enxergar isso, as limitações dele. Aí eu notei a questão que você falou do auto-engano, eu chamei de uma espécie de topor. E também fantasia, como é que posso dizer? Como assuntos recorrentes também a Machado, nos contos que a gente vem lendo. Aí agora eu já tenho uma palavra bem melhor. Nossa, adorei. Vou anotar, torpor. Eu não uso essa. Ele estava preso assim naquela névoa, e como você falou, usou o termo de deixar-se levar, eu acho que é perfeito, porque foi algo ativo. Uhum. Ele não foi passivo, ele tinha acesso, mas ele só ia lá no texto, buscava as melhores tinha isso. E era isso. E não queria nada. Até as desistências dele são por orgulho, isso que a Carol tá falando, né? Porque ele não chegava, simplesmente não chegava. E trazendo pra nossa vida, isso acontece o tempo todo. São pontos que a gente não enxerga, que muitas vezes está escancarado para todo mundo, e que a gente não enxerga. O Rodrigo falou dele, que eu ia trazer também. Muita coisa a gente não enxerga. E é preciso muito esforço. Muito esforço. Ele até que conseguiu bem rápido, em apenas uma noite. Eu achei que isso era até irônico, quando o Machado fala que foi esse tempo que ele levou. Eu acredito muito que foi irônico, porque é uma coisa de assim, meu filho só precisava uma noite, você tentar a cabeça seria tão óbvio, tá tão claro, que em uma noite você consegue, é ironia pra mim. Não é uma noite, é uma noite de reflexão, ou seja, ele tá fazendo um contraste de todo um comportamento impulsivo, e que ele encontrou e resolveu com uma noite de reflexão, né? Pode falar. E não somente isso, se você for ver, o tempo todo, quando ele termina um poema, ele fala, olha, gostou? Eu fiz em uma noite.
Gostou? Eu fiz em meia-noite. Nem revisei, porque ficou tão bom que eu nem revisei. Então, por isso que eu falo, olha, também uma noite ele entendeu, de fato. Só que foi uma noite de reflexão e não de loucura, né? Andresa, Perfeito. o que você falou, eu achei que Pode falar. foi uma crítica bem ácida, assim, a pessoas que acham que talento basta. E acham que são tão talentosas que é só isso que basta pra elas. Desculpa, gente, Isso é falei muito demais. recorrente. Isso é muito recorrente e o Dr. Lemos representa essa voz da sanidade social, por assim dizer. Porque quando ele vai encontrar o Tinoco, assim que ele recebe do padrinho a notícia de que ele tá mexendo com essas drogas, ele fala, eu vou lá, calma, padrinho, eu vou lá conversar com ele. E quando ele chega, ele lê, acha o texto ridículo, fala pra ele que é ridículo, mas o narrador nos conta que o Dr. Lemos vê um cintilar ali, uma faísca de possibilidade. Se ele estudasse, se ele se dedicasse, ele encontraria caminho na poesia, porque a poesia, diferentemente da política, e esse contraste está muito presente no texto, a poesia e a arte não permite que você alce voos, pelo menos não deveria permitir, sem mérito de ofício, né? A política permitiu, que através das técnicas de medalhão dele, ele conseguiu alçar grandes voos, chegou a cogitar a anteposição ali do imperador, né? Porque a política permite esse tipo permite que sofistas prevaleçam. Falar exatamente isso. Permite que sofistas, que é o que domina na política, né? Sofistas. Gente, nossa. Desfaçam só para o seu né? bem individual, né? Total. E a Luana falou de conto divertido. Eu não sei, assim, é sempre bom que vocês releiam esse aqui, eu não sei se vocês já releram e tal. Esse, como é um conto de vida, assim, é uma coisa que realmente eu gosto muito, eu já li algumas vezes. Não muito, mas acho que umas 4, 5 vezes. E depois, quando você relê, você vai pegando outras coisas. E, gente, talvez, e é normal se vocês não pegaram, mas esse conto é engraçadíssimo. É um dos contos mais ácidos do Machado. Quando ele chama, toda vez que ele fala o poeta, você dá risada, porque você sabe que o narrador não considera ele um poeta. Aí quando ele desiste de ser poeta, ele chama ele de ex-poeta. É assim, ele insiste na ofensa, né? Ele reitera, assim. Então é muito engraçado. Aí quando ele fala ele Carol, fica zoando o personagem. Então, assim, só para reforçar o que a Carolina falou, a gente tem que lembrar, isso é importante para esse texto, que Machado está acusando o Tinoco. Ele está criticando, ele está dizendo, ó, você é um escroto, você acorda poeta, sai escrevendo igual um maluco, não estuda a estrutura de um soneto, você erra a estrutura de um soneto, né, porque isso está nas primeiras páginas aí, e aí depois, assim, você acha que todo mundo que não gosta do seu texto é invejoso, então assim, ele coloca o Tinoco, apesar de uma certa simpatia que a gente vê, né, um cara meio perdido, eu tenho isso com o Dmitri Karamazov, dos irmãos Karamazov, que é um cara impetuoso também, um cara que ele quer acertar, você meio que protege o personagem, mas ele faz muita merda, né, ele tá errado. O que eu tô defendendo aqui é que pro Machado, o Tinoco representa a camada artística ou a camada política mais viciosa e mais corrupta moralmente possível. Claro que esse sabor ele é atenuado no final porque ele encontra redenção. Então é o que a Carolina trouxe. Ele não é um vilão. A questão não é que é um vilão. Mas o Machado deixa claro que é uma crítica ali, de alguma forma. Esse arroubo de vaidade que ele tem, que faz com que ele entenda que ele vai alçar grandes voos, né, tem um futuro grandioso, cria uma certa dicotomia entre vocações, né? Ele encontrou uma vocação que não é fácil, necessariamente. Não é uma vocação menor. Claro, ela tem menos projeção social, mas não necessariamente é fácil você ser um fazendeiro, um lavrador e tal, e você ficar rico, porque ele termina dizendo, né? Minha vocação é esta. Com poucos anos mais estou rico, né? Então, assim, não é que ele não alçou grandes voos e tal, mas a noção de vocação, se você pega uma certa tradição que dá valor a essa palavra, você vai ver que vocação é estar no lugar e cumprir um ofício que só você poderia cumprir, no sentido de que você consegue pagar o preço da sua vocação. O Tinoco não podia pagar o preço do poeta, porque ele vai dizer lá atrás que quando o Dr. Lemos fala, ó, você tem alguma chance, mas precisa de estudo. Ele fala, que estudo? Se nasce poeta. A poesia vem do berço, ele fala, né? Então, o Tinoco não estava pronto para pagar o preço de ser um grande poeta, não estava pronto para pagar o preço de ser um grande político, mas estava pronto a pagar o preço de ser um bom lavrador, um bom pai de família, e aí era a vocação dele, porque vocação, em um certo sentido, é você pagar o preço, o ônus do lugar que você quer ocupar na sociedade. Pessoal, acho que a gente... Vamos para um próximo, né?
Eu acho que a gente tirou bastante coisas aí do Aurora Sem Dia. Como eu falei, são 10 camadas que eu peguei, né? Eu queria muito falar da conexão com o medalhão, fazer cruzamentos, né? Porque, como eu acho que foi a Simone que falou, acho que o Igor trouxe também, há conexões, assim, muito claras, né? Mas vamos passar para a gente não ficar só em um. Por que eu trouxe o Segredo do Bonzo? Porque aqui é mais um dos contos tese do Machado. O Machado está descrevendo uma sociologia brasileira, e talvez isso não esteja à vista, né, numa primeira lida ali, mas tem um fator simbólico muito importante e uma crítica religiosa, que eu acho que fica mais evidente, né? Mas a gente veio falando desde o começo dos nossos encontros do Machado ateu, de como ele encarava a religiosidade, e eu dizia que, como um grande intelectual que ele era, apesar de ter sido ateu por boa parte da vida, a gente não sabe exatamente como termina essa questão na vida dele, porque ele nega receber a última unção, mas não por rejeição à religião católica, mas por respeito por coerência, porque ele nega durante toda a vida. Isso a Lúcia Miguel Pereira vai tratar, tá, pessoal? Não tô tirando da minha cabeça. E ele, como rejeitou por toda a vida, ele não aceitou, mesmo sob insistência da esposa, que era católica, ele não aceitou. Mas, eu dizia, como um grande intelectual, ainda que ateu, ele não é um ateu militante, ele entende o valor da religião, e isso está claro no texto, né? A gente pode explorar isso, mas no texto a gente vai ver 3 experiências, né, de manipulação ali, da nova teoria, né, que foi usada, mas a que mais manipulou, a que mais enganou foi a metafísica, a religiosa. No entanto, ela ainda serviu, ela ainda ocupa um espaço útil, com significado dentro tanto da trama, e aí eu traria para uma percepção de religião do Machado, e aí talvez a gente esteja ultrapassando um certo limite, mas eu consigo ler como uma visão tipificada do Machado de como ele encarava a religião. Não necessariamente crendo, mas respeitando mais que outras posições. Mas eu sei que talvez eu já tenha, para quem teve dificuldade com esse texto, eu acho que eu pulei algumas etapas. Então eu queria começar falando um pouco sobre o contexto. No Machado, esse conto é muito importante a questão contextual para entendê-lo. Senão, se a gente for só sair lendo e tal, a gente não vai entender. Esse conto aqui, o nome é O Segredo do Bonzo. O subtítulo é Capítulo Inédito de Fernão Mendes Pinto. E aqui, se a gente não... Aqueles que sentaram, deram alguma pesquisadinha, provavelmente terão entendido melhor esse conto. O contexto histórico são as grandes navegações. O nosso personagem aqui, o Fernão Mendes Pinto, que é o cara que está contando a trama pra gente, é o narrador, ele é um personagem histórico. Ele é um português, jesuíta, que participou de uma das primeiras chegadas de europeus no Japão. Século XVI, que é o século das grandes navegações. É o século em que o Brasil foi descoberto e tal. E esse dado é muito importante, né? O Brasil foi descoberto, é o mesmo contexto ali de descoberta do Brasil. Então a gente tem, no campo do conto, um português chegando no Japão, mas temos no mesmo contexto histórico ali os portugueses chegando no Brasil. Então a relação aí, o fato do Machado ter procurado essa referência histórica não é por acaso, e a gente vai ver isso melhor. O Fernão Mendes Pinto, ele escreve um livro chamado Peregrinação, e é um texto famosíssimo dessa literatura de navegações, dessa literatura ibérica, né, espanhola e portuguesa, desse contexto de descobertas, né? Porque ele chega na Índia, ele chega no Japão, chega em países orientais e começa a descrever a etnografia desses povos, né? Muito o que foi feito no Brasil mesmo, né? De Pero Vaz de Caminha, escrever o comportamento dos índios, essa coisa europeia de como essas descobertas além mar, são encaradas pelo povo europeu, né? Então, o nosso texto aqui, e aí eu finalizo essa parte de contexto, esse nosso texto se pretende ser um capítulo adicional, um capítulo inédito dessa obra Peregrinação, onde o nosso personagem conta as coisas que aconteceram. Isso vocês já estava tranquilo? Imagino que, enfim, se não estivesse tranquilo, é uma coisa importantíssima para o ponto de partida, né? Entender esse contexto. Porque é um conto diferente, é por isso que eu trouxe ele, né? Eu tenho feito isso, assim, eu trago um que é mais machadiano e outro que é, por assim dizer, uma escapada ali dos padrões dele, né? E o que é o bonzo? O bonzo tá aqui na nota de rodapé, né?
ele é como que chama? Um sacerdote, né? Budista, que era uma das religiões japonesas. Bom, alguém quer falar algo sobre partindo daqui? Senão eu continuo a análise para a gente adiantar. Beleza. O que a gente vai ver aqui, pessoal? O nosso Fernão, ele está andando pela cidade de Fushel, né? E eles verão, vão passar por duas manifestações públicas ali de pregação, né? Por assim dizer, de alguém falando em público, contando uma descoberta, seja científica ou religiosa. Se eu não me engano, a primeira versa sobre a origem dos grilos, né? E a segunda é o princípio fundamental da vida futura, que é o sangue de vaca. Não é isso? Por aí, né? Beleza. Deixa eu ver aqui, ele não queria outra coisa. Beleza, então, eles vão achar aquilo curioso, né? Porque eles passam por duas manifestações que eles percebem um aplauso, né? Uma euforia pública diante daquele líder que enunciava, segundo o saber europeu, fato, aliás, não fatos, né? Uma não ciência ali, né? Eles estavam falando de coisas, né, nada científicas, mas com ímpeto e tudo, e gerou aplauso e admiração ali por parte do povo. E aí eles ficam curiosos para saber o que está acontecendo, e eles descobrem, através de um amigo, se eu não me engano, é o Titané. Aqui, ó, o povo que escutara esta fala com muita veneração fez o mesmo alarido e levou o homem. Aqui é a parte da reação, né, do povo. E aí eles vão parar nesse Titané. Deixa eu ver se eu estou no lugar. Eles chegam no Titané, que é um amigo do Diogo Meirelles. O Diogo Meirelles é a pessoa que acompanha o Fernão, que é o nosso principal personagem. E ele é aquela pessoa que está situada ali na região, já fala a língua nativa e traduz as coisas para o Fernão. Então, tudo é intermediado por esse Diogo. Esse Diogo leva o Fernão ao Titané, e o Titané conta que essas manifestações tiveram origem numa nova doutrina, de um novo líder espiritual que encontrou uma nova doutrina. E aí, ele se propõe a ir até esse líder espiritual para saber o que é essa nova doutrina. Aqui, eu gostaria de fazer um gancho importante. No texto, usa-se o termo nova doutrina. Nesse contexto histórico, nós temos, vejam os paralelos, tá, pessoal? Nós temos portugueses chegando com uma nova doutrina na América, correto? Nós temos o catolicismo chegando, o cristianismo chegando na América, por causa desse contexto social. A própria presença do Fernão no Japão representa a mesma coisa. É uma chegada do cristianismo ao Oriente também. O próprio, no começo aqui, ó, no primeiro parágrafo, ele vai falar que houveram, por acertado, disputar ao padre as primazias de nossa santa religião. Então tem uma menção explícita, né, que o nosso personagem representa ali uma certa religiosidade, e o paralelo entre a nova doutrina do Bonzo vai nos servir como uma nova doutrina também para os propósitos de Machado nesse texto. Né? Indiretamente ele vai tratar também ali, ou diretamente, né, do catolicismo. E eles chegam aqui na página 165, eles chegam no nosso querido Pomada, né, que é esse Bonzo, é o sacerdote. E aí, aqui é uma parte um pouco mais difícil, mais intrucada, a gente tem que ler, reler e tal para entender, mas basicamente o que é essa doutrina? Ela tem dois pilares, né? E aqui tá carregado de ironia, né? É uma coisa mais complexa. Mas, primeiro, o nosso Pomada vai dizer que ele descobriu que para uma coisa ter valor, basta que alguém acredite, que alguém veja. Por exemplo, ele fala que a virtude, se você é uma pessoa virtuosa, mas as pessoas não olham para sua virtude, você não expõe isso, é como se ela não existisse. Então aqui fica muito claro que, da mesma forma que as doutrinas dos dois caras se mostram uma não ciência, uma coisa errada, por assim dizer, não sei se a gente pode dizer assim, a própria doutrina mãe, ela já parte de um charlatanismo. E aí tem conexão com o medalhão, tem conexão com tudo essas coisas que o Machado traz. Então, essa é a primeira base da doutrina nova, né? Para que uma coisa tenha valor, para que uma coisa seja, basta que alguém veja e reconheça. O segundo pilar
é que, e aí é uma coisa sofística, por excelência, é a ideia de que a opinião ela tem primazia sobre a realidade. Vejam que essa descoberta da qual ele, né, se vangloria é um charlatanismo, é um sofisma, né? Pode falar, Simone, por favor. Não, nessa parte aí, justamente, só veio na minha cabeça fake news, porque é exatamente isso, né? A opinião tem primazia sobre a realidade, entendeu? Exato, e de onde ele tira isso? Eu não pesquisei a fundo, mas ele cita uma pedra da Lua. Então talvez seja uma lenda, né? E no Brasil a gente pode resgatar, sei lá, Saci Pererê, sei lá. Que é uma pedra da Lua, que supostamente existe ou circula essa ideia na sociedade, e de que ela ilumina, né, à noite, os lugares e tal, uma pedra, um pedregulho da Lua aqui na Terra, e ele ilumina as coisas. E o próprio Bonzo sabe que ela não existe, ele declara, eu sei que ela não existe, mas as pessoas acreditam nisso. E não só acreditam, como dizem ter visto essa pedra, experienciado. Então, vendo essa amostra da realidade, ele conclui que a opinião tem primazia sobre a realidade, porque a opinião das pessoas de que essa pedra inexistente existe tomou a sociedade de alguma forma, e mesmo a despeito da própria irrealidade dessa pedra. Então é uma conclusão que tem um valor social se você pega esse recorte das pessoas que acreditam, né, nesses boatos. Então aqui a gente está vendo o viés cético, né, do Machado. Esse conto ele não é sobre religiosidade. Na minha visão, o tema principal é uma sociologia, uma análise sociológica de manipulação de massas e tal. E eu quero ainda conseguir tentar demonstrar. Só que, dos elementos de manipulação de massa, o mais efetivo, como eu falei no começo, foi o da religião. Então, a religião é uma das camadas, mas, na minha visão, o que eu estruturei para apresentar para vocês, é essa visão, uma visão sociológica de manipulação de massas. Eu definiria assim. Simone, por favor. Não, era isso mesmo que eu ia falar, sobre manipulação, quer dizer, não é a opinião das pessoas, mas a opinião que foi criada para que as pessoas, sei lá, aderissem a ela, entendeu? Então, assim, é uma manipulação, na verdade, né? Quero fazer lembra a propaganda, né? Como que a propaganda faz também, né? Exato. Eu separei aqui vários textos, né? Vou passar rapidinho, para vocês verem o seguinte. Tanto é um texto sobre manipulação de massas, que o povo, o aglomerado de pessoas, é reincidente no texto, mostrando que o povo, nesse contexto, é um personagem. Então aqui, oi, Lu. Antes de você fazer as passagens, posso trazer só mais uma coisa, que é da sua fala anterior? Pode. Sobre questões metafísicas, que assim, quando a gente está falando desse texto, não é só relacionado à ciência, não é porque a ciência não provou que não é verdade. Se a gente leva para o lado metafísico, mesmo assim, é possível encontrar verdade e meios para encontrar verdade, mesmo que não seja no âmbito físico e científico, né? Sim. Veja, ou a gente estava falando disso? Não, eu acho que esse elemento está muito presente. Por quê? Quando eu estou trazendo para vocês que é um conto sobre manipulação de massas, e é um conto, também por isso, um conto sobre sociologia, é porque o Machado vai apresentar 3 maneiras de se manipular massas, né? Que são os 3 experimentos. E aí a gente vai chegar nessa parte metafísica que você falou. Veja, e aí encaminhando aí para a gente encerrar, mas por favor, podem falar, tá? Mas só encerrar o conteúdo mesmo que eu preparei. Vejam, pessoal, quando a reunião termina com o Bonzo e ele apresenta a nova doutrina, ele agora pede que essas pessoas disseminem a nova doutrina. Mais um paralelo com o catolicismo e o cristianismo, que Cristo pede que essa nova doutrina seja evangelizada, seja levada às outras pessoas. E aqui a gente começa a ver o paralelo ficar mais forte, porque o povo é um personagem, e o povo é um personagem ignorante. A gente pode tipificar como índios, pelo menos do ponto de vista caricatural, né? E europeu, né? De que eles eram ignorantes e não civilizados e tal. Mas aí o paralelo vai ficando mais forte. E aí começam as experiências. A experiência do Titané, qual que é? Ele começa a vender uma sandália, né? Esqueci o nome que se usa aqui. Mas é um tipo de sandália, pelo que eu vi. E ele já comercializa... Alparcas, exato. Obrigado, senhor. Alpargatas, agora é o nosso chinelinho. Pois é, exato. Ele começou a vender Havaianas lá. E vejam, pessoal, o detalhe, né? O veículo pelo qual ele propaga
a sua mentira, porque ele coloca uma qualidade divina, né, na sandália, ele, enfim, dá uma manipulada, ou seja, ele traz a doutrina de que vale mais a opinião do que a realidade, através da mídia, por assim dizer, né? Porque ele usa mecanismos ali midiáticos, né? Não sei exatamente explicar, mas era uma goma que eles amassavam e aí podia escrever e distribuir, não sei o quê. Então, Acho que veja. era uma espécie de folhetinho, Uma né? folha, Que exato, né? ia distribuindo e tal, Exato. fazer a propaganda. Então, vejam, fica muito claro. O primeiro elemento de manipulação, a primeira experiência, passou pelo jornal, pela mídia, pela notícia, trazendo uma nova opinião. E a reação do povo diante dessa primeira foi a seguinte: a leitura dessa notícia comoveu naturalmente, aqui na página 168, tá? Comoveu naturalmente a toda a cidade de Fuchel, não se falando em outra coisa durante toda aquela semana. Aqui, na sequência, ele vai justificar, né? Ele tem um travessão aqui, ele vai falar que, eu não estou corrompendo, né, a nossa doutrina. Só que eu quero chamar a atenção para vocês para a próxima página, o primeiro travessão, que é a voz do Fernão. E olha como ela soa irônica, tá? Ele vai dizer, em resposta ao Titané, ele vai falar assim: não me parece, atalhei, que tenhais cumprido a doutrina em seu rigor e substância, pois não nos cabe inculcar aos outros uma opinião que não temos, e sim a opinião de uma qualidade que não possuímos. Vejam, o paralelo começa a esquentar aí, né? Dessa ocasião com o cristianismo. Por quê? Porque essa fala é do português. Ela tem uma ambiguidade. Ela pode ser uma fala de um português cristão falando dessa nova doutrina, mas pode ser também um cristão fazendo uma autocrítica ao próprio cristianismo. Que nessa leitura seria: a nossa doutrina em seu vigor e substância não versa sobre inculcar aos outros uma opinião que não temos, e sim a opinião de uma qualidade que não possuímos. Então aqui já fica uma crítica, talvez uma crítica quase explícita ali, da posição do Machado acerca do cristianismo. Aí, vou passar para os dois últimos, para encerrar. Depois vem o Fernão. E qual que é o veículo de manipulação e engano, né? É a música, mas a gente faz a leitura do entretenimento, da arte, da poesia, do teatro, né? E a reação do povo, ou seja, era um cara ali que nem sabia tocar um instrumento, mas fez alguma coisa lá, e o aplauso foi tanto, né, na página 169, rompeu um tal concerto de vozes e exclamação de entusiasmo, que quase me persuadiu do meu merecimento. Então ele não era um bom instrumentista, ele não merecia aquilo, mas houve ali um movimento de manipulação de massas, novamente, a partir da arte e do entretenimento. Só que aí a gente chega no último, no Diogo Meirelles, que é a doutrina que ele mexe, é uma parte bastante engraçada, né, que trata de desnarigar as pessoas, né, muito engraçado, mas que eu já dei, mais ou menos, aí o significado de tudo isso, que existe uma doença que incha, né, acho que o nariz das pessoas, e o Diogo Meirelles, sendo um médico de formação, ele usa dessa nova doutrina para salvar ali as pessoas, para ajudar. Então, a via pela qual ele age é a via da religiosidade, da metafísica. Então ele diz ali, né, que tem que ele consegue tirar o nariz das pessoas e colocar um nariz metafísico, um nariz espiritual. É esse mais ou menos o sentido, né? Só que vejam, toda essa referência ao cristianismo que a gente está vendo agora ganha uma representação um pouco mais forte. Por quê? Machado, a gente viu que não é o costume da escrita dele sair do seu período, ele ir para o século XVI. Esse é o primeiro que a gente está vendo, vai ter outros, né? Mas ele não recorre a esse recurso com frequência. Por que ele está recorrendo? Porque a chegada dos portugueses ao Japão, como eu falei, ela é no mesmo período que chega ao Brasil. A chegada de uma nova doutrina ao Japão, capitaneada por cristãos ali também, é a mesma coisa que acontece no Brasil no mesmo período. As formas de manipulação ali, as duas primeiras, são formas atuantes no Brasil machadiano, no Brasil do século XIX, que é o teatro, a arte, a música, a poesia, era um veículo de formação da mentalidade das pessoas, logo serve também como uma forma de manipulação, de criação, de mover a opinião e a vontade das pessoas. Assim como o jornal, que o Titané utilizou. Só que a religião tem essa, que é o último, né, do Diogo Meirelles, tem essa ambiguidade. E o Machado coloca, de forma humorística, a metafísica como uma mentira. E aqui a gente pode, para quem sabe mais do catolicismo, né, tem, por exemplo, a Eucaristia, né, que é o pão que é a hóstia, né, que os fiéis consomem nas missas,
e que tem esse pão tem um fundamento metafísico, tal qual o nariz, né? Porque o pão, ele, no dogma católico, ele não é um pão. Ele é literalmente, acredita-se que ocorre uma transubstanciação, que aquele pão se torna o corpo próprio do Cristo. E esse evento é puramente metafísico. Assim como o nariz se transformaria metafisicamente, teria um nariz ali metafísico. Né? Então é uma ironia bastante ácida aí do Machado, só que a ambiguidade religiosa que eu falei no começo as duas experiências anteriores, elas foram de pura manipulação e nenhum benefício real à sociedade. Mas o último, do Diogo Meirelles, da metafísica e do nariz, ele melhora a sociedade. Ele tem uma utilidade social, ele serve para alguma coisa que se nós formos ver, essa doença, as pessoas preferiam morrer delas do que tirar o próprio nariz. Então existia uma questão social e simbólica ali, de que, apesar de ser uma mentira, segundo Machado, por ter esse tom jocoso, né, do nariz, as pessoas soavam, ele destaca, né, que as pessoas soavam o nariz, que não existia, né, faz um paralelo, na minha visão, muito claro com a visão machadiana de religiosidade, de religião, ou de cristianismo, que pelo menos à época, parece ser a posição dele de que a religião ela não é necessariamente verdadeira, mas ela cumpre um papel social, político, sei lá, importante e relevante. Então, por isso que eu falava no começo que o Machado não é o ateu militante que trata essas questões a ferro e fogo no sentido, a religião é uma merda, enfim. Mas tá aí, me parece, as duas posições dele, sabe? As duas formas de ver a questão. Eu acho engraçado essa ideia também do que você falou do lenço, né? Que falaram, as pessoas continuaram andando com seus lenços, mesmo sem nariz. Porque, de fato, elas acreditavam que o nariz ainda estava ali, mas elas estavam vivas, estavam bem. Porque quem é que tá bem de verdade, faltando o nariz no meio da cara, mas é melhor do que tá morto, né? Então, e esse trecho ele é agudíssimo, porque, assim, apesar de eu estar trazendo um Machado que tem algum respeito pela religião, esse trecho, ele é, assim, antirreligioso, né? Porque ele fala assim, os enfermos, assim curados, né, no último parágrafo, e supridos, olhavam uns para os outros, e não viam nada no lugar do órgão cortado, mas certos e certíssimos de que ali estava o órgão substituto, e que este era inacessível aos sentidos humanos. Olha a narrativa religiosa aí, né? Porque diante, por exemplo, da hóstia católica, é exatamente isso. É pão na frente da pessoa, é um pão. Mas diante da doutrina, é o corpo de Cristo. Exatamente. Vejam a relação. Então, assim, não é e é justamente essa justificativa da igreja, que não é acessível aos olhos. É exatamente o que o Machado está falando aqui. Então, é um retrato do que o Machado acha do catolicismo. Assim. Então, é muito agudo, só que a percepção dele, o lado que ele alivia, não é um valor metafísico, é um valor utilitário de uma organização social. Serve para curar as pessoas, para manter as pessoas em paz. Eu ia falar isso, será que ele não está ironizando ou pondo o questionamento de servindo para as pessoas ou não? Isso é válido? E aí eu vou encerrar agora dizendo o seguinte, o nosso próximo livro do nosso clube chama-se A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E ali é um livro importante para a ciência política e tal, e eu estava falando para vocês que esse texto aqui é um texto de sociologia, no sentido de identificar como as massas são manipuladas, né? Eu não cheguei a ler os trechos de massa, né? Mas depois vocês olhem, ou eu posso mandar. Mas assim, o tempo todo o Machado está mostrando assim, nossa, as massas aplaudiam, nossa, as massas... Através das experiências. E nós vamos ver que o Machado nos mostrou aqui a mídia, né, o jornal, sendo veículo de manipulação, aqui no caso de um produto, mas ele é um veículo de manipulação. O Machado vai mostrar a arte ou o entretenimento como uma forma de moldar a mente das pessoas e manipular massas, e depois a religião. No George Orwell, a gente vai ver justamente a mesma coisa. Só que ali são animais que tipificam essas áreas, né? A gente vai ter um porquinho que... Alguém já leu? Pode falar. Eu li só 84 só. Não, eu li 2 vezes, mas não é isso que eu queria falar, não. Eu só queria lembrar de uma coisa aqui agora, do que vocês estão falando aí. O Yuval Harari, né, ele fala uma coisa, que o que fez com que o Sapiens conseguisse sobrepor aos demais hominídeos que conviviam na mesma época com os Sapiens foi exatamente a capacidade de se reunirem e criarem histórias que não existem.
Se alguém tem aí aquele livro do Yuval, vocês vão ver lá o que ele fala. E o que é interessante, ele fala que o que fez com que os seres humanos, os sapiens, porque eles, na época que havia outros hominídeos, o Neandertal, ele cita 4 outras vertentes de hominídeos que conviviam com os sapiens. Só que os sapiens, ele era agregador. Então, ele se reunia em grupos e começava a criar histórias que não existem. Aí veio várias histórias, né? Veio nossa criação do mundo, né? Sim. E eu acho muito interessante que ela tem muito a ver com isso. É outra perspectiva, por mais que a gente critique, certo? O que é mais interessante é que nós temos isso nos fez sobreviver. E, ao mesmo tempo, nos derrota. Olha que coisa interessante. Uhum. A mesma coisa nos fez sobreviver e, ao mesmo tempo, nos derrota. Uhum. Não, é incrível, né? Eu li o Sapiens, e eu lembro que ele fala assim, de que, não lembro com tanta clareza, mas eu lembro que ele fala que a contação de histórias, né, o storytelling do homem, do Sapiens desde o início, trazia benefícios, né, muitos benefícios, entre eles a formação da unidade tribal, né? Sim, existia ali o mito fundador, e aquilo unia, né? E a gente vai ver isso em Homero. Homero foi o mito fundador que deu unidade à Grécia. A gente vai ver a Eneida, né? O Virgílio trazendo essa unidade a Roma, e enfim, aí a gente chega em Machado trazendo uma unidade cultural brasileira e fazendo também, contribuindo de alguma forma para que a sociedade tenha uma identidade e de alguma forma se perpetue, mais ou menos, trazendo o que você estava falando, né? Porque querendo ou não, quase todos os literatos vão proteger a ideia de que sem uma literatura não existe uma unidade uma unidade de sociedade, né? Tipo, é a mesma coisa, um país, o Brasil, sem literatura e sem história, não é um Brasil, é alguma coisa, são tribos, são pessoas que não... eu lembrei de um músico que fala 1 milhão de seres, 1 milhão de seres sozinhos, né? Sem uma história comum que nos vincule uns entre os outros, nós perdemos essa identidade. No homem primitivo, isso era grave a ponto de pôr em risco a nossa continuidade histórica. No homem de hoje, é um fator de isolamento cultural, ou destruição cultural, né? Um país sem história, ainda que seja alegórica, né? ainda que seja uma história épica de deuses, né? Como era a Ilíada e a Odisseia, semideuses e tudo, serviu para dar unidade a um arquipélago, né? Um aglomerado de ilhas que não tinham necessariamente uma unidade política, mas a unidade era Homero, né? Enfim, tentei explorar isso que você trouxe aí, eu achei super interessante. Obrigado, Janilda. E aí, pessoal, vamos encerrar? Estamos todos cansados, né? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.